Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Estamos no estudo do livro de Ruth. Hoje o tema seria Ruth, uma perfeita história de amor. Ruth capítulo 1, versículo 1 diz bem assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Continuando com a Bíblia aberta. Ruth. Livro de Ruth. Uma perfeita história de amor. Uma perfeita história, um dos mais belos romances da Bíblia, tá? É uma das joias mais ricas e encantadoras de toda a literatura mundial. É um livro inspirado que insere lições magníficas. O escritor diz que esse livro, que tem apenas 85 versículos, é como um jardim engrinaldado de rosas perfumadas, cujas belezas e conteúdo jamais pode ser suficientemente enaltecidos. Agora eu vejo, neste mesmo livro que nós estaremos entrando a partir de agora a estudar, o livro de Ruth, ele exalta o amor, a virtude de uma mulher moabita. O livro fala da oportunidade da reconciliação para todas as nações estrangeiras que buscam abrigo debaixo das asas de Deus. Ainda, antes de começar nessa introdução, o livro de Ruth é a história de um drama familiar, tá? O escritor diz que nesse livro nos coloca face a face com um drama familiar, e nesse drama surgem vários problemas. Primeiro problema da crise financeira. Segundo problema da imigração. Terceiro problema da doença. Quarto problema da crise familiar, problema da morte. Quinto, problema da viuvez. Sexto problema da amargura contra Deus. Tudo isso nós vamos estudar nesse livro de Ruth, tá? E ao mesmo tempo também nesse livro de Ruth nós vamos aprender, não também só coisas difíceis, mas nós vamos aprender no livro de Ruth sobre a força da amizade. Todos eles têm uma amizade, né? Nós vamos aprender também no livro de Ruth a beleza da providência. Você sabe o que é providência? Nós vamos aprender no livro de Ruth a recompensa da virtude. Muitas vezes nós achamos, meu Deus, mas preciso dessa virtude? Que recompensa tenho por causa dessa virtude? Não preciso dessa virtude. Essa virtude, mas nós vamos aprender sobre a recompensa da virtude. O livro de Ruth é uma das histórias cheias de emoção profunda, em que se destaca o poder do amor e a virtuosa providência divina. Ainda falando sobre o livro de Ruth, vale ressaltar que em uma sociedade dominada pelos homens, as personagens centrais desse romance são 2 mulheres. Numa sociedade onde, lá na Judéia, lá o povo judeu, onde a mulher não tinha direito de opinar, não era valorizada, mulher não era comparada, não era tida como só como objeto de procriação e prazer. Deus usa
uma mulher para nos trazer grandes lições nos dias de hoje. Inclusive, para ter um livro com seu nome na Bíblia. Além disso, nós vemos que o livro de Ruth nos apresenta algo interessante. Estamos no estudo das dispensações, ainda antes do Novo Testamento. Aqui, o livro de Ruth, um tempo de instabilidade econômica, tá? Já vemos uma introdução do livro de Ruth, acabei de passar agora. Agora vamos começar. Um tempo de instabilidade econômica, moral e espiritual. Pastor, tempo todo mundo sabe o que é. Eclesiastes 3:3 diz: há tempo para todas as coisas. E na nossa vida nós temos momentos que nós não queríamos passar, mas temos momentos que nós desejaríamos passar. Temos momentos que nós já passamos, momentos que nós não ainda passamos, momentos que nós gostaríamos de apagar da nossa vida e não conseguimos, momentos que nós gostaríamos de escrever e ainda não conseguimos, momentos de firmeza e momentos de instabilidade. Pastor, nesse mundo em que vivemos, temos firmeza? Não. Nós temos instabilidade. Não somos firmes nas coisas aqui nessa terra, a não ser se estivermos na rocha que é Cristo. Mas quando falamos no livro de Ruth de um tempo de instabilidade, tá? Nós vamos ver que nesse tempo de instabilidade, o livro de Ruth nos ensina que aqui entra a instabilidade econômica, moral e espiritual. Estamos falando de uma mulher, estamos falando de uma família. Então, abra a Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, e leia bem alto para nós agora. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Irmãos, nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo, nesse único versículo só, nós aprendemos, tá? O livro de Ruth, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, vamos saber por que os juízes julgavam. O livro de Ruth foi escrito no período mais turbulento da história de Israel, um período crítico, um período dos juízes, um período onde esse foi um longo período de aproximadamente 350 anos, que começou depois da morte de Josué. Josué entra na terra prometida com o povo de Israel. Josué lidera o povo de Israel ainda por 25 anos e depois morre. Pastor, nós aprendemos algo que Moisés fez e Josué não se preocupou em fazer. O que foi? Alguém pode arriscar? Preparar um sucessor. Preparar líderes. Alguém falou para mim: pastor, eu não estou na igreja para ser que nem o senhor. Eu também nem quero que você esteja na igreja para ser que nem o pastor. Mas você sabe que você assumiu servir ao Senhor. Você sabe que você vai ter um ministério a se responsabilizar. Você sabe que você vai ter um evangelho a propagar. E você sabe que você vai ter um trabalho a fazer para o Senhor. Então você sabe que você precisa se colocar à disposição de Jesus para fazer algo por Ele aqui na terra. Não é para o pastor, é para Jesus. Pastor, nós vimos que os juízes, eles lideraram o povo de Israel por 350 anos. Depois que Josué entrou com o povo de Israel na terra de Canaã, ele viveu 25 anos liderando o povo de Israel e depois morreu. Não preparou alguém para que quando ele fosse, continuasse o trabalho dele.
não se preocupou em dividir, não se preocupou em compartilhar, não se preocupou em instruir, em orientar, em preparar. Ninguém fica aqui para semente. Ninguém fica aqui pro resto da vida, pastor, só eu aqui depois, o dia que eu morrer, acabou-se. Não, irmão. O dia que eu morrer, eu tenho que ter pelo menos preparado 10 líderes para substituir o meu trabalho. Se antes de eu não morrer, se antes de eu morrer, eu já tenho que ter essas pessoas trabalhando. Eu já tenho que ter a igreja preparada. Josué, ele foi um aprendiz de Moisés, ficou 40 anos trabalhando no lado de Moisés, aprendendo com Moisés. 40 anos. Não é 40 dias, não é 4 anos, não é 4 meses. É 40 anos. 40 anos servindo Moisés, sem saber o porquê estava servindo. Mas ele sabia que Deus tinha colocado ele do lado de Moisés. Interessante que quem estava do lado de Moisés, segurando os braços de Moisés, nem era Josué. Mas eu gostaria de estar do lado de Moisés, segurando o braço de Moisés. Não. Uns Deus chama para segurar o braço, outros Deus chama para estar na guerra. Cada um Deus colocou um trabalho. Josué Deus chamou para estar lá liderando na guerra. Arão e Hur estavam do lado de Moisés ali segurando o braço. Mas alguém tinha que estar na guerra. Pastor, na guerra eu não gosto, viu? Pois é. Mas segurar braço também não é fácil, não. Segurar braço não é fácil, não. O que é segurar braço, irmão Germano? Segurar braço? Eu já fiz uma dinâmica aqui, vou fazer de novo. Por favor, eu preciso do Arão e Hur aqui de volta. Onde é que está o Arão e Hur? Eu preciso de um Arão e um Hur aqui. Só para me fazer uma dinâmica. O que é segurar braço? O segurar braço é isso aqui, ó. Botaram Moisés numa pedra. Quando Moisés estava segurando seus braços, a guerra estava vencendo. Quando Moisés estava se cansando, a guerra ia perdendo. Arão e Hur não foi chamado. Arão e Hur, eles notaram que quando Moisés conseguia ficar com os braços esticados, a guerra, Josué vencia a guerra. Quando Moisés estava cansando os braços, Josué perdia a guerra. Eles notaram que Moisés precisava de ajuda. O que eles fizeram? Seguraram o braço. Ok. O irmão Elton vai tentar segurar o braço. Ok. Irmão, você já imaginou que o Arão e Hur estava do lado de Moisés, não só segurando o braço, mas arranca um pedacinho de papel aí, irmã Rosângela. Faz uma bolinha. Isso. Isso. E taca uma pedra para acertar. Tá vendo? Você tá vendo? Isso. Irmãos, o Arão e Hur recebiam as pedradas também. Obrigado, irmã. O Arão e Hur não estavam só segurando os braços, eles estavam aqui recebendo pedrada junto com Moisés. Obrigado. Recebendo pedrada junto com Moisés. Por causa de Moisés, muitas das vezes o Arão e Hur estavam recebendo pedrada. Talvez, irmão Deva, as pedradas nem eram para Moisés, mas era para o Arão e para o Hur. Talvez a pedrada da inveja, a pedrada tudo quanto é tipo de pedra que você imaginar, que vinha contra a igreja, que vinha contra o ministério, estou trazendo para os nossos dias, que vinha contra o departamento, que vinha contra a palavra. Ei, não era só Moisés que recebia a pedrada, era todos aqueles que estavam do lado de Moisés. Pastor, Josué, ele não estava aqui do lado de Arão e Hur, ele estava na guerra, mas ele estava do lado de Moisés, quando Moisés estava na tenda, quando Moisés tinha
tinha relacionamento com Deus, conversava com Deus. O Josué estava com Moisés lá. Ele, 40 anos, trabalhou do lado de Moisés, observando Moisés, aprendendo com Moisés. Só que uma coisa ele ficou com medo de fazer, talvez, penso eu, foi de preparar um sucessor, preparar alguém para lhe substituir. Quem sabe ele pensou, não, eu quero talvez que eu seja lembrado como um tal, entendeu? Muitas das vezes talvez ele não preparou por falta de compartilhar algo, egoísmo, entendeu? Insegurança, falta de confiança, eu não confio, mas Deus falou, ide, ensinai, mas eu estou ensinando, mas eu não confio quando mando fazer. Talvez, não sei, o que levou Josué a não preparar alguém, para que quando ele partisse, ficasse no lugar dele. Hoje nós vemos muitas coisas acontecendo, entendeu? Pessoas que não gostam de compartilhar, pessoas que não gostam de preparar ninguém. Então, tipo assim, morreu, acabou. Mas Deus não quer isso para a igreja. A igreja, Deus falou, ide, ensinai, preparai e enviai. Algo interessante que nós aprendemos aqui, e agora o povo de Israel, Josué morreu e não tinha mais líder. O povo se descambou. Quando não tem líder, as ovelhas se dispersam. Quando não tem direção, as ovelhas se dispersam. Pastor, nesse tempo o povo de Israel viveu como um elevador. Sabe o que é elevador? Aqui, ó. Elevador. Ora caminhando para cima, ora caminhando para baixo. O povo alternou a sua vida, oscilando entre sua rebeldia contra Deus e a volta para Ele. Olha só que interessante. A instabilidade política, o colapso moral, a infidelidade espiritual foram as marcas distintivas desse tempo. Aí nós entendemos o primeiro versículo. Nós entendemos aquele versículo que diz ali, ó, houve fome. Houve fome. Algo interessante. Na verdade, a volta para Deus era superficial. O povo só se voltava para Deus, irmã Rosângela, quando as portas se fechavam. Depois que se voltavam para Deus, pediu para Deus, Deus entra com providência nesse problema, entra com providência nessa causa. Deus levantava um juiz chamado talvez Esther, talvez Samuel, talvez Sansão, Otoniel, levantava um juiz desse, ia lá, julgava a terra, ensinava o povo, lutava contra os inimigos, o povo ficava bem, e aí, agora estou com a bênção, agora vamos para a idolatria, abandonamos Deus. É sempre assim. Antigamente, e nos nossos dias é assim também. O povo só volta-se para Deus com intenções, com egoísmo. O povo buscava Deus por aquilo que podia receber dele. O povo não buscava Deus, irmã Cíntia, pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele dá. Então, se Deus ficar sem te dar alguma coisa por uma semana, você abandona Deus. É errado servir ao Senhor dessa maneira. É errado servir a Deus por interesses. Jesus tinha tanta dificuldade de andar por causa daquela multidão que acompanhava Ele por interesse. Uns acompanhavam Jesus só para ver se ia acontecer milagre. Outros acompanhavam Jesus só para ver se Jesus ia quebrar a lei. E outros acompanhavam Jesus só para comer pão. Depois do culto, Jesus vai multiplicar pão. Eu sei, aconteceu no culto passado. No culto passado, os discípulos não tinham pão, mas tinha um jovenzinho que tinha pão. E Jesus usou aquele pãozinho lá, multiplicou e ainda sobrou 12 cestos para levar para casa. Quem sabe eu posso levar um cesto para casa? Mas eu não trouxe pão.
né? Você vai levar o cesto para casa, mesmo não trazendo pão. Mas mais honrado vai ser aquele que trouxe o pão. 5 pães e 3 peixinhos. Ele vai dizer aqui, ó: estou levando o pão para casa porque Deus multiplicou um pouquinho, Ele fez abundância. Pastor, quando vemos isso, eles não estavam interessados em Deus, apenas neles mesmos. Buscavam a Deus com seus próprios egoísmos. Por que eu estou buscando a Deus? Porque hoje ser crente é status. Hoje até traficante, ele diz que é crente para tentar sair lá no negócio lá que sai mais cedo. Hoje é status. Levar uma Bíblia debaixo do braço é status. Entendeu? Hoje todo mundo, até cantor famoso do mundo, quando não ganha mais dinheiro lá fora, quando está queimado o filme dele na fama lá fora, ele diz bem assim: eu vou gravar um CD gospel para atacar a igreja. Entendeu? Que tipo de interesse essas pessoas servem ao Senhor? Que tipo de adoração são essas? Que tipo de interesse nós servimos a Deus? Pelo que Ele dá ou pelo que Ele é? Pastor, se eu estou servindo a Deus só pelo que Ele dá, então o dia que eu passar por uma aprovação que ele Jó passou, eu abandono Deus. Porque Jó ficou só com um caco de telha na mão. Ele ainda não abandonou Deus. Ele ainda, quando os amigos acusavam ele de pecado, acusavam ele de alguma coisa, ele ainda dizia: nu eu saí, nu eu vou voltar, eu não vou sair do meu lugar. Se Deus permitiu eu ficar em cinza aqui Ele vai me exaltar. Ele ficou no mesmo lugarzinho, só sobrou um caco de telha. Deus exaltou ele no mesmo lugarzinho, e o caco de telha serviu de testemunho depois. Olha aqui, ó. Pastor, algo interessante eu vejo aqui, quando o escritor fala de 3 fatores que têm desafiado a fé, providência divina hoje, como os nossos dias, ou como nos dias dos juízes. Primeira coisa que tem causado fome, causado problemas na face da terra: os deuses, outros deuses. Se nós for olhar Êxodo capítulo 20, nós vamos ver que Deus deu leis para o povo de Israel. Deus deu normas para o povo de Israel. E a primeira norma que Ele deu, dá para nós abrir? Abre lá Êxodo capítulo 20. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Êxodo capítulo 20. Quando o povo saiu do Egito, saiu da escravidão, Deus colocou eles, capítulo 20, versículo 1 e 2 e 3. Alguém lê bem alto para nós? Pode ler. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Ok. Primeiro Deus fala bem assim, depois que tira o povo de Israel do Egito, coloca lá na frente do Monte Sinai, se apresenta, dá leis e diz bem assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Não é diante de mim, é diante de ti. Tá? Não terá outros deuses. Pastor, Deus falou para o povo de Israel não ter outros deuses. E Deus falou lá na frente, depois desses 10 mandamentos, Deus falou: e se obedecerdes, eu abrirei as portas do céu. Se não obedecerdes, eu fecharei as portas do céu. O que nós lemos aqui em Ruth capítulo 1, versículo 1? O problema que estava acontecendo ali: houve fome na face da terra. Houve fome. Pastor, o que há ali quando há fome? O que acontece com uma família quando há fome? Alguém pode me dizer? O que acontece com a família quando há fome? Choro. O que mais? Todos aqui têm família. Então eu queria que cada família desse uma opinião. O que acontece quando chega a fome?
desespero. Que mais? Tristeza. Que mais? Impaciência. Que mais? Doença. A fé diminui. O que acontece quando chega a fome? Bate a fraqueza. Tenta procurar qualquer solução. Pastor, outros deuses é a causa da fome. Uma das causas da fome. Os cananeus da antiguidade. Os cananeus eram os que moravam em Canaã. O povo judeu não são os cananeus. O povo judeu chegou em Canaã. Os cananeus habitavam em Canaã. Quem são os cananeus? Descendentes de Cã. Aquela linhagem amaldiçoada de quem? De Noé. Pastor, na antiguidade, assim como muitos povos de hoje pensavam que a religião era a chave da prosperidade. É o que eles pensam hoje. Né? É o que eles pensam hoje. Outra coisa, visto que a economia era predominantemente agrícola, a prosperidade passava evidentemente pela fertilidade da terra. Aí, ela devia produzir abundância em colheitas, nos rebanhos, serem férteis. Na crença cananita, o Deus Baal, nós já aprendemos aqui no estudo das dispensações, tá? Uma adoração rejeitada. O que o Deus Baal fazia? Ele era dono da terra, ele que controlava, segundo a religião, ele controlava a fertilidade. O Deus Baal, tá? Que mais, pastor? O ciclo regular da natureza e a fertilidade do solo era devido às relações sexuais do Deus Baal com a sua companheira Astarte. O povo acreditava nisso. Como os homens sempre buscavam imitar os deuses, tá? Como eles sempre imitavam os deuses, procuram imitar os deuses. Salmo 115 diz: tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pega, e os que acreditam neles agem do mesmo jeito. Salmo 115 diz isso. Como os cananitas, como os homens sempre buscam imitar seus deuses, os cananitas pensavam que a prosperidade era resultado de rituais compostos de relações sexuais, orgias praticadas nos santuários de Baal. Aí o que acontecia? Os homens e mulheres, livremente, como adoradores femininos e masculinos, nesse santuário pagão edificados nos lugares altos. Eles se entregavam, eles se alistavam para ir lá fazer suas orgias dentro dos templos, para que, através disso, o Deus deles viesse abençoar a terra, viesse abençoar a fertilidade dos animais, viesse trazer chuva, viesse trazer uma grande abundância na colheita. Pastor, eles edificavam altares, templos em lugares altos. Aí você entende o que diz Salmo 121. Lê lá para nós. Salmo capítulo 121. Você vai entender algo a partir de hoje que é ligado à idolatria do povo cananita. Quando o salmista, ele fala esse salmo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ok, olha aqui. Elevo meus olhos para os montes. O salmista está falando isso. O salmista está falando isso, tá? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Por que o salmista olha para os montes e diz assim: de onde vai vir o meu socorro? Porque os montes estavam cheios de altares pagãos. Os montes estavam cheios de templos pagãos. E o salmista olha para os montes e diz assim: da onde vai vir o meu socorro? Mas nós sabemos que o nosso socorro não vem de templos,
O nosso socorro não vem da terra, o nosso socorro não vem de templos construídos por mãos de homens, o nosso socorro vem da onde? Vem de Deus. Então ele responde, olha só, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. Ele responde a pergunta, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro não vem dos montes, entendeu? O meu socorro não vem dos montes. Nós vemos que o profeta Baal, os profetas de Baal estavam lá com o altar em cima dos montes, fazendo suas procissões. E nós vimos que Elias, para fazer a adoração dele, ele teve que consertar o altar dele. Pastor, eu acho interessante que outra coisa que nós vimos, a busca desenfreada do ter e o sacrifício dos valores morais absolutos nessa corrida ensandecida não são apenas uma questão econômica, mas religiosa. Vamos lá para frente, falando ainda da uma cultura dividida. Se tem deuses na área, tem divisão no culto. Se Deus falou para o povo de Israel adorar somente a Ele, o povo de Israel começa a adorar outros deuses, há uma divisão entre Deus e a idolatria, entre o verdadeiro culto e o falso culto. Pastor, quando eu vejo aqui uma cultura dividida, estamos falando que houve fome na terra. Estamos falando da crise de uma família. Então precisamos ir lá na raiz dessa crise para ver o que causou essa crise. O que causou morte, o que causou mudança, o que causou perda, o que causou, pastor? Uma cultura dividida. Nos dias dos juízes, o povo israelita vivia rodeado pela religião de Baal. Pastor, eles viviam dividido entre o perseverar da fé em Deus ou sucumbir à sedução do culto a Baal. Hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Ou nós perseveramos na fé, ou nós cedemos à sedução das coisas desse mundo. As coisas desse mundo não nos traz alegria. As coisas desse mundo nos traz momentos passageiros, alegrias passageiras, nos traz coisas que hoje estou feliz, amanhã estou chorando. Aqui na casa do Senhor, nos traz alegria hoje, amanhã, depois da manhã, paz, hoje, amanhã, depois da manhã. Por quê? Porque o nosso socorro não vem de montes, o nosso socorro vem do Senhor, e Ele permanece para sempre. Os montes podem desmoronar, o nosso Deus não desmorona. Pastor, eles olhavam para Jeová nos períodos de crise, e para Baal eles se voltavam para ter sucesso na agricultura. Pastor, o escritor alerta para perigos de se relegar Deus a apenas determinadas áreas dos nossos interesses. Hoje nós temos certas atitudes de só se lembrar de Deus em determinadas áreas. Tem um louvor que diz bem assim: quando tudo está bem, é fácil adorar. Mas Deus não quer adoração fácil. Adoração que é fácil não é adoração, sabia disso? Adoração que é fácil não tem sacrifício. Adoração que é fácil não tem lágrimas. Adoração que é fácil não tem valor. Você pode ver, tudo que você ganha fácil, você perde fácil, porque você não sabe valorizar. O que você se sacrificou para ter, tu pode ter certeza, tu vai zelar, vai cuidar. Pastor, mas é coisinha velhinha, mas tem um valor grande na tua vida. Só você sabe o quanto você sofreu para adquirir. Entendeu? Por isso que os filhinhos de papai hoje, que ganham as empresas dos seus pais, não demora muito tempo, as empresas falem. Por quê, pastor? Porque o pai pegou lá a enxada para erguer a empresa, mas o filho não quer sair do escritório. O filho não quer suar, o filho não sai do ar-condicionado, por isso que não vai para frente. Quando fala aqui, uma das marcas da pós-modernidade é a secularização. Pastor,
Olha só, Deus foi reduzido em sua ação e trancado dentro dos templos religiosos. Hoje nós não vimos Deus mais sair dos templos. Hoje Deus está dentro de templo. Acho bonito o papel que as irmãs estão fazendo aqui em Macai, fazendo evangelismo pessoal. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Deus não pode ficar aqui dentro do templo. Deus tem que ser propagado. A Bíblia diz: ide por todo mundo. Isso não é só o pastor que tem que fazer, é toda a igreja tem que ter essa responsabilidade. Pastor, ele foi empurrado para a lateral da vida e esquecido pela humanidade. Agora prevalece o subjetivismo do quê? Em que cada um tem sua verdade, sua fé e suas próprias leis. Outra coisa que foi interessante, que foi a causa da fome naquela terra, na terra lá de Belém, nós vimos aqui que foi o problema do mal. Qual foi o problema do mal? O problema do mal, eu usei essa imagem aqui, terra de Canaã e a liderança síria, observando aqui de cima. Os sírios são inimigos dos israelitas. Trazendo para os nossos dias, nós temos a nossa vida, mas não se esqueça que nós temos inimigos nos observando. Nós temos pessoas que não gostam de nós, mesmo nós não fazendo inimigo, mas eles não gostam de nós. Nós temos pessoas que vê a prosperidade da nossa casa, na nossa vida espiritual, na nossa vida material, e eles têm inveja. Por quê, pastor? Porque por onde a gente passou, eles não querem passar. Eles querem ter prosperidade, eles querem ser abençoados, mas uma vida sem sacrifício. Aí, pastor, eles não serão abençoados. Aí o que eles começam a fazer? Eles começam a observar a terra. Para quê, pastor? Para que quando a terra está em colheita, eles vão invadir e roubam o fruto. Nós temos que cuidar. A Bíblia diz: guarda o que tu tens, para que ninguém toma. João 10:10 diz: o inimigo não vem senão, entendeu? Roubar, matar e destruir. O inimigo não vem sentar na tua mesa comer com você, fazer. Não, o inimigo, ele quer te matar. A Bíblia diz que quem não está por nós é contra nós. Quem por nós não ajunta, espalha. Se a Bíblia está dizendo isso, então todos que não gostam de comunhão com a igreja, comunhão com o povo cristão, tu pode ter certeza, são pessoas que não gostam de Deus. Dizem que tem Deus, mas não gostam de servir Deus. Dizem que servem a Deus, mas não gostam da palavra de Deus. O próprio Jesus falou, chamou a atenção para os fariseus e disse bem assim, ó: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não obedecem o que eu ensino? Pastor, o problema do mal era a apostasia. A apostasia do povo provocou um castigo de Deus. O que é apostasia, meus irmãos? O que é apostasia? Apostatar. Apostatar é você negar, é você rejeitar. Entendeu? Eu sou apóstata, não sou um apologeta. Nós estamos estudando no médio apologia. Então nós estamos estudando defesa da fé. Agora, apostatar é rejeitar a fé. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Pastor, o que é apostatar? Apostatar é você sair da igreja, apostatar é você rejeitar a palavra. Não! Apostatar é você não deixar a palavra trabalhar na tua vida. Apostatar é você dizer assim, ó: essa palavra do pastor está falando hoje é só o irmão ali, não é para mim não. Eu estou bem. E às vezes está pior do que o irmãozinho ali, mas ele nega aquela palavra, ele nega aquele antibiótico de Deus para curar sua ferida. Olha só que interessante, os inimigos de Israel aqui vieram, devastaram a terra, saquearam o povo e acabaram com a economia agrícola. Por quê, pastor? Porque o povo se voltou para a idolatria. Se o povo se voltou para a idolatria, abandonou Deus. Deus era o que protegia o povo.
A segunda parte do livro de Juízes descreve que um quadro sinistro de inquietação civil e violência. Tá? Abre lá, Juízes 21 e 25. O que diz lá? De desintegração social, de imoralidade sexual, de agressões e de guerra. Assim estava acontecendo lá em Israel. Pastor, um povo que era escolhido por Deus, está vivendo nessa situação? Sim. Nós vemos muitas pessoas hoje que se dizem crentes, estão vivendo nessa situação? Sim. Por quê, pastor? Porque não obedecem às coisas do Senhor. As pessoas que tinham fé entendiam isso em termos de juízo de Jeová por causa do fracasso do povo em viver segundo a justiça de Jeová. O que diz lá? Juízes 21 e 25. Bem alto. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel. Por que não havia rei? Vamos supor, não havia liderança. Por que não havia liderança? Alguém pode me dizer por que não havia liderança? Porque ninguém foi ensinado, ninguém foi colocado, ninguém foi preparado. Se não tiver ninguém preparado, não adianta colocar, porque tem que ter preparação primeiro para liderar. A Bíblia mesma diz, se não houver sábia direção, o povo se corrompe. O povo de Israel nem isso não tinha. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que entendia, irmão. Onde não tem liderança, todo mundo quer mandar, todo mundo quer opinar, todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão, todo mundo... E aí entra aquela montoeira de problemas. Todo mundo sabe o que é. Onde há liderança, primeira coisa que nós temos que aprender é respeitar a liderança. E o líder que é sábio, ele vai compartilhar na realidade. Ele vai pedir opiniões. Ele vai pedir para Arão, Ures e Josué ajudar ele. Sozinho não consegue fazer nada. Porque um líder sem ninguém não é líder. E liderado sem líderes não é um grupo. Pastor, o que nós vemos aqui? Algo interessante agora aconteceu. Se não havia liderança, o povo fazia o que bem entendia. Ninguém corrigia, ninguém ensinava, ninguém orientava. O que aconteceu? Um tempo em que a fome castigou a cidade de Belém. Lê para nós de novo, Ruth capítulo 1, versículo 1, para nós começar agora a falar sobre esse livro. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Olha só que interessante. E sucedeu que nos dias dos juízes, já falei aqui o período dos juízes, tá? Que eles julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Irmão, é interessante isso aqui, viu? Primeira coisa, aqui tem um contraste que nós acabamos de observar nesse versículo. A palavra Belém representa o quê? Significa o quê? Cidade de Belém. Mas o nome Belém. Belém significa o quê? Casa de pão. Pastor, como é que pode haver fome na casa de pão? É como se fosse assim: não tem pão na padaria, mas é dali que sairia o pão. Mas não tem pão. Mas por que não tem pão? Por que não tem pão? Por que será? Porque o povo abandonou Deus. Pastor, Belém, a terra que manava leite e mel, está agora desolada. Por que será que aonde havia fartura, hoje tem miséria? Por que será que muitas das vezes na nossa vida espiritual, antigamente eu glorificava, chorava, cantava, profetizava,
eu tinha dom de línguas, meu Deus do céu, eu não podia ouvir o louvor que eu já estava chorando. E hoje, pastor, hoje eu sou uma geladeira que eu só glorifico se alguém mandar glorificar. É que antigamente era Belém, e hoje tem fome. Pastor, tem algo errado na minha vida então. Eu tenho que procurar causa. Dá uma olhada, ver se não tem alguma coisa em primeiro lugar. Ver se Deus não está em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Porque aqui em Belém houve fome. Houve fome por quê? Porque eles abandonaram Deus e se voltaram para a idolatria. O livro de Ruth fala da saga de uma família que vivia na cidade de Belém. Pastor, nós vamos falar de uma família que vivia na fartura, uma família que vivia na terra que manava leite e mel, uma família que vivia lá no lugar onde tinha pão. E agora, pastor, não tem pão. Outra coisa que nós vemos aqui, a cidade deixou de ser um celeiro para ser um lugar de desespero e fome. Foi falado aqui, aonde a fome, a desespero, a tristeza, a cidade de Belém, que é casa de pão, deixou de ser casa de pão para ser um lugar de desespero. Quantas vezes tem famílias pelo mundo afora que outrora era casa de pão, outrora era fartura. Pastor, que fartura? Material espiritual. Aí você vê qual que é a área que Deus está te tocando. Mas veja lá se antigamente a tua casa de pão no amor, no relacionamento, no entendimento, talvez no financeiro, talvez na saúde, tinha fartura, e hoje não tem mais. Hoje tem desespero. Quantos que quando chegou a fome, fizeram que nem esse homem aqui, um homem de Belém. Olha só, a casa do pão estava com as prateleiras vazias, com os fornos frios e sem nenhuma provisão. Não tinha nem farinha para dizer assim, eu vou fazer pão. Porque a viúva lá do profeta, a viúva, ela tinha azeite e ela tinha farinha. Ela pensava que ia morrer, mas ela tinha azeite e farinha, ela tinha provisão. E Deus multiplica a provisão, não importa quanto, se for pouquinho, se for bastante, Deus multiplica. Agora aqui em Belém não tinha nem a provisão, não tinha nem para multiplicar. As famílias estavam passando por crise. Belém era uma mentira, um engano, uma negação de si mesmo, irmão. É que nem eu dizer assim, eu sou crente, eu falo que tenho paz, eu falo que tenho alegria, mas é um engano, é mentira. É você ter o nome de Belém, mas não fazer o jus do nome dele, casa de pão. É você fazer que nem o profeta Jonas, ser profeta, mas não viver a profecia que está pregando. Pastor, quando a crise chega, ela atinge a todos, ela atinge os pobres, ela atinge os ricos, ela atinge os homens, ela atinge as mulheres. Elimeleque, esse homem aqui, Elimeleque, era um homem abastado, tinha terras, tinha bens. Contudo, a crise chegou, a fome chegou e também chegou na casa dele. Ele era um homem de Belém. Ele era um homem aqui, um judeu. E agora chegou essa crise. Pastor, mas muitas das vezes o frigorífico enfrenta a crise. E essa crise do frigorífico, vou usar o frigorífico como exemplo. Essa crise do frigorífico, ela ataca tanto o ímpio, como ataca o cristão correto. A crise vem e atinge a todos. Agora, o nosso procedimento é diferente do procedimento do ímpio. O ímpio entra em desespero, o ímpio entra em amargura, o ímpio toma a decisão errada. Nós não fazemos isso, porque o nosso socorro não vem de montes, o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do céu. Nós não dependemos das decisões dessa terra para sobreviver. Outra coisa que eu acho interessante,
A fome não era apenas uma casualidade. A fome nem mesmo o resultado de uma tragédia natural, não, pastor. A fome ali, a seca que devastou os campos, que fez virar a semente do ventre da terra, que cortou as despesas da provisão e levou para as mesas o aspecto da fome, era um juízo de Deus. Era a permissão de Deus, aquela fome lá. E muitas das vezes a gente vê, pastor, está dando algum problema ali. Ei, você precisa saber discernir se isso ali é crise ou se isso ali é permissão de Deus. Porque muitas das coisas que acontecem é permissão de Deus. Deus permite muitas das vezes nós enfrentarmos uma crise. Para quê, pastor? Para ver aonde que está o nosso Deus. Para ver onde é que está a nossa fé. Olha o que Deus fez com Abraão. Deus falou assim: Abraão, eu quero o teu melhor, o teu Isaac. E Abraão, depois de tantas coisas que ele fez, tanta cabeçada que ele fez, de tanta dúvida que ele teve com Deus em sua vida, ele falou: não, agora eu não duvido mais, agora eu vou dar o meu melhor para Deus. E ele subiu Moriá e apresentou o seu melhor para Deus. Não pediu, olha aqui, ó, o que tu acha? Deus pediu o meu melhor, eu dou ou não dou? Não dá não, mas que se eu vou dar? Ixi, não, Abraão não fez isso, que o negócio dele era com Deus. Abraão falou: eu vou lá, e eu fui lá, botou Isaac em cima do altar, e quando foi imolar, Deus brada: Abraão, não faças nenhum mal, porque agora sei que temes a Deus. Dá uma olhada aí no teu ladinho, Abraão. Né? Irmão, muitas das vezes nós não conseguimos olhar do lado e enxergar a bênção que Deus nos tem dado. Por quê? Porque nós não queremos levar a bênção para Deus. Nós não queremos apresentar o nosso melhor para Deus. Planta que você vai colher. Se você não plantar, você não vai colher nada. Mas quando você plantar, obedeça a Deus. Quando Ele diz: olha para o lado e veja o que eu estou fazendo pela tua vida. Que você não consegue enxergar o bezerro, você não consegue enxergar o cordeiro que Deus já preparou para você. Você não consegue. E muitas das vezes o bezerro, o cordeiro que Deus deu para você botar no sacrifício no lugar do teu Isaac, você pega o teu Isaac, você pega o cordeiro e desce o ouro e vai embora. Mas aquilo que Deus te deu também é para apresentar para Ele. Você vai sair na vantagem. Você vai voltar com o teu Isaac. E ainda com uma experiência forte de que Deus proveu, né? Jeová, né? Pastor, olha o que aconteceu com o povo de Israel. Abre lá Levítico 26, 19 e 20. Outro já abre Deuteronômio 28, 23 a 24. Olha o que estava acontecendo com esse povo. Por que, pastor, a fome castigou a terra de Israel, principalmente a cidade de Belém? Levítico 26, 19 e 20. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Olha o que Deus está falando ali, ó. Olha o que Deus está falando ali, irmã Cíntia. Porque quebrantarei a vossa soberba. Tem muita gente orgulhosa que Deus precisa quebrantar. Tem muita gente que se acha nessa face da terra. Só porque tem 10, 20, 30 dólares a mais do que o irmão do lado, está se achando, só porque tem um pouquinho, está se achando. Ei, se você não tem Deus no teu primeiro lugar, em primeiro lugar na tua vida, Deus se encarrega de quebrantar a tua soberba. E está na Bíblia isso. O que diz lá? Porque quebrantarei a soberba da vossa força. E a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, porém eu confiarei no Senhor. Amém. Aqueles que confiam em carros e cavalos, Deus vai quebrantar. Deus vai quebrantar. E outra coisa: farei que os vossos céus seja como ferro. Está falando de céu. Está falando do que, pastor? Está falando da onde vem a água. Está falando da onde vem a vida da terra. É céu. A água, a porta do céu precisa estar aberta para a terra produzir.
produzir. Se Deus vai fazer o céu se transformar em ferro, é porque não vai descer uma gota de água para você plantar, para a terra produzir. O que mais Deus fala? E debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará sua novidade, e as vossas árvores da terra não darão seu fruto. Deus está falando bem assim. Não vai adiantar de nada você trabalhar, fazer hora extra, trabalhar em 1, 2, 3, 4, 5 emprego, você se matar, porque tudo que você pegar vai escapar da mão. Por causa do que, pastor? Porque Deus está castigando a terra por causa da idolatria. Quem que diz lá? Eu estou falando de um povo que deixou Deus de lado e se voltou para a idolatria. Tá? Eu não estou falando do temente ao Senhor. Quem teme ao Senhor, a prosperidade está sobre a vida dele. Em crise, fora de crise, ele sempre tem abundância. O que diz lá em Deuteronômio 28, 23 a 34? Aí 24. Deuteronômio 28, 23 a 34. Rapidinho para nós ganhar tempo. Deuteronômio 28, 23 a 34. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira do céu descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. Olha só, o 23 e 24, né? Isso. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, mais um tipo de metal aí. Bronze não sai água, ou sai? Alguém pode dizer se bronze sai água? Claro que não, né? Bronze não sai água. Então, Deus está fazendo uma metáfora aí. O céu, que era para ter água, para descer, para molhar a tua agricultura, vai estar como bronze. Agora você imagina, se o céu está como bronze, olha a terra. E a terra que está debaixo de ti será como ferro. Plantar na Austrália já é difícil, porque a terra é dura. Imagina a terra ser como ferro. Dá para plantar alguma coisa? Claro que não. Por que não? Porque Deus fechou as portas do céu, não desce água, a terra vira dura. E o que diz ainda? O Senhor por chuva na tua terra te dará pó e poeira. Irmão, imagina você agora, esperando chuva e não vem chuva. De tão seca que está a terra, levanta aquele pó. Se você for lá para a Arábia, lá no Egito, eu estive lá, nós vimos que lá a terra é tão seca, é deserto, que lá você vê, parece um nevoeiro. Aquilo lá é o pó que está no ar. Está na Bíblia. Tá? Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Isso é juízo. Isso aí é Deus tratando, é Deus castigando com o povo que se voltou, virou as costas. O que diz em 2 Samuel 24, 13 e 14? Outro já abre Ezequiel 5 e 16. 2 Samuel 24, 13 e 14. Nós estamos vendo que Deus está falando para o povo. Por que aquele povo estava passando por aquela dificuldade? E por que aquela família estava passando por dificuldade? 2 Samuel 24, 13 e 14. Pode ler. Vejo, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou quer que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou quer que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de te dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou eu em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caía eu. Olha só que interessante, Davi fez um erro lá,
E Deus veio com castigo para ele. Só que Deus teve misericórdia dele e falou através do profeta, falou bem assim, ó, 3 coisas tu pode escolher. Primeiro, queres que 7 anos de fome venha sobre a terra? Ou queres que 3 meses você foge diante dos teus inimigos? Ou queres que 3 dias haja peste na tua terra? Irmão, 3 coisas difíceis de escolher, né? Imagina 7 anos de fome. O Egito passou, o Canaã já tinha passado isso, tempo de José, né? Pastor, agora, então, não, 3 meses fugindo, irmão, você sabe o que é fugir? Hã? O dia que você encontrar um crente que já foi traficante, você conversa com ele e diz, como é que é ter a vida fugindo? O que adianta? Irmã da irmã, não sei como é que é o nome dela. Irmã Fernanda, o que adianta essas pessoas ostentar tanta riqueza, ostentar carros, ostentar medalhas, aqueles cordões de ouro, ostentar tanto, mas viver intocado que nem rato? Não pode sair com a família num dia de sábado, que nem hoje, depois do culto, pegar minha esposa, pegar meu esposo, né? E ali no restaurante comer, tomar um sorvete, lá na praia, praia do Chequiná, como é que vocês levaram lá, né? E lá, passar a tarde lá, assando aquela... E ali na piscina, pastor, esse povo não consegue fazer isso. Eles têm, mas não conseguem usufruir. Então o sujeito vai levar um tiro da polícia a qualquer hora. Pastor, não dá para viver fugido. Davi falou, não, isso eu não quero. Então o que ele diz? Eu quero cair nas mãos do Senhor. Por que está nas mãos do Senhor? Porque Ele é longânimo e misericórdia. Entendeu? A Bíblia diz, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Mas se eu estou na mão do Deus vivo, Ele vai ter misericórdia de mim. Ele vai me curar. Ele vai me punir, mas Ele vai me curar. Pastor, outra coisa. O que diz Ezequiel 5,16? Falando ainda da crise na cidade. Ezequiel capítulo 5, versículo 16. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles, para sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. Quando eu enviar as terríveis flechas, tem flecha, Diácono Giovanni, que vem de Satanás, flechas inflamáveis. Mas aqui, essa flecha aqui não vem de Satanás, essa flecha aqui vem direta de Deus. Flechas, pastor, terríveis flechas da fome, tá? Contra eles para a sua destruição, e as quais eu mandarei para vós destruir, então aumentarei, além da fome que já está, eu vou aumentar. E aí nós conseguimos observar hoje, a fome não está diminuindo, embora os ibope, embora as pessoas falam na televisão, dizendo, o nível disso aqui está diminuindo, não diminui nada, irmão, a fome só está aumentando. A fome só está aumentando. Pastor, mas por quê? Irmão, nós vemos as pessoas dizer que o Brasil é tantos por cento um povo evangélico. Irmão, evangélico não quer dizer convertido. Tem muita pessoa que se diz que é evangélica, mas continua cometendo os mesmos erros do velho homem. Entendeu? Não adianta, o povo de Israel também dizia que era um povo escolhido e estava adorando ídolos, estava adorando outros deuses da terra. Tá? Então eu aumentarei a fome sobre vós e a tornarei instável o sustento do pão. Tempo dos juízes. Agora eu vejo algo interessante para nós já caminhar para o final. Um tempo em que a fuga pareceu o único recurso para a crise. Sabe o que acontece com as pessoas quando elas enfrentam uma crise? Primeira coisa, eu vou fugir, eu não vou resolver, eu vou correr, entendeu? Eu vou fugir. Mas olha o que aconteceu.
capítulo 1, versículo 1 de Ruth de novo. Lê lá para nós, bem alto. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Já sabemos o porquê não houve a fome. Agora vamos saber uma pessoa que abandonou Deus, uma pessoa que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Olha o que acontece. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Olha só que interessante. Pelo que um homem de Belém saiu a peregrinar. Aqui dá para fazer 3 mensagens. Entendeu? Um homem de Belém, um homem que morava numa terra que deveria ser farta. Um homem que, em vez de colocar sua confiança no Senhor, ele não confiou no Senhor. Então o que ele fez? Ele saiu do seu lugar. Abraão, quando desceu para Canaã, Deus falou, fica aí. E ele viu a terra com crise, ele saiu do seu lugar. Foi procurar socorro nos seus olhos, no seu coração. Saiu a peregrinar, irmão. Quando você sai a peregrinar, é porque você não tem um local específico para parar. É porque você não tem um destino para parar. Pastor, eu estou saindo daqui, mas eu estou indo ali, ok? Mas esse homem de Belém saiu sem destino. Saiu sem destino. E ainda onde que ele foi peregrinar? Nas terras, nos campos de Moabe. Fora da sua terra. Fora da sua família. Fora da sua comunidade. Algo muito interessante. A crise é uma encruzilhada onde precisamos inevitavelmente tomar uma decisão. Quando nós passamos por uma crise, irmão, nós temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. O homem não pode ser neutro. Ele tem que decidir. Agora você precisa ter Deus na tua vida para tomar a decisão certa. Para você não ser tolo de piorar mais o teu problema do que você já está vivendo. Olha só. Uns colocam o pé na estrada, na vitória, outros avançam pelos atalhos da fuga e do fracasso. Esse camarada aqui, chamado Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, eles escolheram fugir. Pastor, Elimeleque é o pai, Noemi é mãe, Malom e Quilion são os 2 filhos. Eles escolheram fugir do problema, em vez de enfrentar o seu problema. Precisamos enfrentar o nosso problema. Independente do problema que estiver passando. Temos que enfrentar. Pastor, eu não tenho coragem de enfrentar, não tenho força. Peça graça, peça sabedoria. Para que você não seja um fugitivo que nem Caim. Mas para que você seja um corajoso e dizer, Deus, o que eu preciso fazer nessa hora? E Deus vai te esclarecer, vai te orientar. E você não vai ter perdas. Você não vai ter prejuízo. A tua família não vai sofrer, tu não vai perder filhos, tu não vai perder casamento, tu não vai perder emprego, tu não vai perder nada. Agora você precisa pedir a Deus orientação na hora da decisão. Eles apostaram que a crise era irremediável. Irmão, a crise, ela passa. A crise, ela passa. Você não pode sair do teu lugar, a crise passa. Passou a crise, baixou a poeira, está tudo normal de novo. Não, a crise está vindo, estou fugindo da crise. Irmão, quanto tempo nós vamos ficar fugindo? Nós temos que aprender a enfrentar. Nós temos que aprender a resolver. Não consigo. Então peça a graça de Deus. Está aqui, ó. O manual do homem está aqui, ó. Para nos ensinar palavras sábias, orientações. Entendeu? Orientação está aqui na palavra de Deus. Eles aqui, ó, contudo fugir nem sempre é a alternativa mais segura e sensata. Na hora da crise devemos olhar para Deus em vez de mirarmos apenas na circunstância. Olha só que interessante. Quando Davi foi matar o Golias, Davi estava olhando para o Golias? Não. Golias estava olhando para Davi. Davi não estava olhando para Golias, mas Golias estava olhando para Davi. E eu acho interessante que quando Davi estava olhando para
Golias, ele via Golias maior que ele. Ele olhou para cima e disse assim: Golias, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Vai morrer, rapaz. E o Golias olhando para Davi: rapaz, tu não é nada, tu vai morrer. E o Davi olhando para Deus: não, tu vai morrer. Maior é que está conosco. Aleluia. Tu vai morrer. Está na hora de nós começarmos a parar de olhar para os Golias, começarmos a olhar para Deus. Ele é maior que o nosso Golias. Entendeu? Pastor, mas eu só tenho uma fundinha. Ei, coloca essa funda nas mãos do Senhor, tu vai ver a pedra mais certeira. Tá. Não vai ter Golias que vai ficar diante de ti. Não vai ter problema que vai se levantar diante da tua casa, da tua família, da tua vida. Se você ficar olhando para Deus, para de olhar para os montes. O nosso socorro não vem dos montes, o nosso socorro vem do Senhor. Fez o céu e a terra. Quando somos encurralados pelas circunstâncias adversas, precisamos acreditar que Deus está acima e está no controle de nossas vidas. Assim um crente pensa. Mesmo morando em Belém, e Belém estando em crise, meu compromisso não é com a terra, o meu compromisso é com o céu. Se a terra está em crise, a Bíblia diz: os meus não serão envergonhados. Não deixarei passar necessidade os meus filhos. Ei, a Bíblia diz que Ele se encarrega de cuidar. Ei, Ele se encarrega de cuidar da tua vida, da tua família. Agora deposita a tua confiança nele. Não sai do teu lugar sem Ele não ter te mandado. Não muda de direção, não saia de Belém, não vai para outro. Por quê, pastor? Olha aqui, em um tempo de fome, Abraão fugiu para o Egito. E aí quase acabou com o seu casamento. Está lá em Gênesis 26:2. Tá? Olha só, na mesma situação, Isaac foi tentado a descer ao Egito também. Mas Deus lhe ordenou: não desça ao Egito. Lê lá para nós fechar. Em Gênesis 26:2. Deus falou para Isaac: não desça ao Egito. 26:2. Deus falou para Isaac: não desça ao Egito. Quantas vezes Deus falou para você: cuidado com as tuas decisões, cuidado com o teu coração, cuidado com o teu desejo, cuidado com o que o mundo está te oferecendo, cuidado com os desejos da carne, com a soberba da vida, cuidado, não desça ao Egito. O que diz lá? E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita na terra que eu te disser. Essa terra era a terra que manava leite e mel. Pastor, essa terra era Canaã. Nessa terra de Canaã, irmã Cíntia, tinha a cidade de Belém. Esse homem chamado Elimeleque aqui, ele quando passou por a crise, ele não obedeceu à voz do Senhor. Ele saiu. Ele saiu, levou a família toda. E ele não parou, não fez que nem... Jonas fez a mesma coisa, nós aprendemos no estudo aqui. Jonas, antes de fugir, ele não pediu orientação para Deus. Deus, será que eu fujo? Ou será que eu vou pregar Nínive? Deus, será que eu fujo? Se tivesse pedido orientação para Deus, Deus teria, não, Jonas, não foge, vai para Nínive. Se você fugir, eu vou mandar um peixe te engolir. Você vai ficar 3 dias debaixo da água. Entendeu? Você vai passar o inferno lá debaixo da água. Não foge, enfrenta. Eu vou estar contigo. Entendeu? Você está no lugar que eu te coloquei? Tô, Deus. Então fica aí, permaneça firme, confiante que eu vou solucionar esse problema. Pastor, o enfrentamento da crise é melhor do que a fuga, sabia disso? Fugir não é uma escolha segura. Na crise precisamos buscar o abrigo das asas do Onipotente, em vez de buscar os falsos refúgios. Cuidado, enfrenta. Pastor, eu estou passando por um problema, o senhor nem sabe o que eu estou passando, eu sei. Mas a Bíblia não te ensina a fugir. A Bíblia te ensina a enfrentar. A Bíblia te ensina a ser corajoso. Pastor, mas eu não tenho força, não tenho sabedoria. Ei, a Bíblia não está te mandando você ir lá e quebrar tudo, não. A Bíblia está te mandando você
a confiar nele, que ele vai abrir as portas para você, e você vai andar de cabeça erguida, não de cabeça com uma cabeça fugida, uma cabeça de fugitivo, uma cabeça envergonhada, não. Deus te chamou para andar de cabeça erguida. Deus não te chamou para ser fugitivo. Deus chamou o povo de Israel para quê? Para passar pelo deserto, largar a mão de vida de escravidão. Mas Deus falou: tem uma terra que mana leite para vocês ali, ó. Tem uma terra que mana leite e mel para vocês. Lá vocês não vão viver como escravo, lá vocês vão viver como proprietário, lá vocês vão ser dono da terra. Tudo que vocês plantar, vocês vão colher. Agora obedeça. Obedeça o que eu estou orientando, para vocês não viver fugitivo. É tão lindo que nesse estudo de livro de Ruth, nós vamos aprender muita coisa. E eu tenho certeza que Deus vai falar em cada coração, na nossa vida, através desse livro. No nome